porque eu resolvi falar sobre o processo de você sair da expectativa de atender os seus pais e ser aquilo que os seus pais gostariam e se decepcionar porque eles não te elogiam ou porque você não é aquilo que eles gostariam e aí você não tem aquela admiração dos pais. Você sair disso para um outro estágio em que você consegue ser você mesmo e você consegue ir para a vida sem mais essas expectativas e mesmo assim se sentir amado, admirado, se sentir pertencente. Eu vou ensinar e vou falar sobre o que é necessário, qual é o preço de você se tornar um adulto que honra a vida. Mas antes de falar sobre como isso é possível para você aí que está me assistindo, eu vou contar uma história, tá? Vamos escutar a história com calma, porque no decorrer da história vocês já vão entender o que eu tô querendo passar aqui nesse vídeo, nessa live, no dia de hoje. O nome dessa história é um conto que se chama Onde Estão as Moedas. Alguns pacientes meus já leram o livro, já sabem que história é essa. Mas eu vou ler aqui bem tranquilamente, que eu tô sem pressa. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: Na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que metal eram feitas, se era de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz e venho lhes dizer: obrigado. Elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiam-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. E então disseram: Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São o seu legado, único e pessoal. São para você. Então, o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu-se completo e rico. E pôde, em paz, deixar a casa dos pais.
Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriam. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante o trecho. Às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua vida. De vez em quando, olhava para trás para seus pais e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para os seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles. E que com seu êxito e com suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. Então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas moedas, poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que material eram feitas, se de ouro, prata, bronze, ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: na noite passada, vocês vieram a mim em sonho e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que metal eram feitas, se era de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas e nem suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste. Eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa.
Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado aquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, uma força feroz, genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida. Mas não era isso, não se tratava disso, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade tal como ela é. E a nossos pais como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimento e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta a compaixão. Mas aquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava da casa de seus pais, sentiu seus pés se elevarem a alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se aperceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa que tem as moedas que mereço, as moedas das quais necessito e que me correspondem, as moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será que essa pessoa tem o que mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E, sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara a princípio inebriante, quando a paixão acabou, se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse, e então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crises, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, e ainda que queira lhe dar tudo e o ame plenamente,
pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então ele tornou a se perguntar: será que esse filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável. E o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo assombroso, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas de que necessitava e não tardaria a lhe dar. Mas passou o tempo e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria que lhe resultou exigente, imperiosa e avassaladora, como a sexualidade. Assim, o indivíduo que um dia compreendeu que tão pouco filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e lhe correspondiam. Sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado que nunca, entrou em crise. Adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Nenhuma razão o acalmava. Sentiu o seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz. Seu rosto estava tão desfigurado. Nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundo e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado. E que no fundo desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhes guarda lealdade, ainda que o ardor das feridas e outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas eu sei onde estão. E podemos trabalhar juntos para que também você descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou durante muitos anos que ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva,
tivera dificuldade para ver claramente, só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco, a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais e do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Um dia, quando esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições de seu rosto haviam se suavizado e disse: sei onde estão as moedas. Continuam com os meus pais. Primeiro soluçou e em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim. Então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: durante todos esses anos, tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer. As aceito com gosto, porque vêm de vocês e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho. Então, os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer. E o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente, porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, o olharam com ternura e responderam: é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado único e pessoal para você. Pode ter uma vida plena. Então, o filho sentiu grande e pleno. Percebeu-se completo e rico e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes pisando intensamente no solo. Seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho, perder a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo, do excesso de conformismo, mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou outras pessoas, com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante, durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre, sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. Tampouco esteve isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho da sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: durante muito tempo tive um problema de visão, e agora que enxergo claramente, lhe digo: sinto muito. Esperei demais dessa relação.
Foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você e agora a assumo. Tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora tenho minhas próprias moedas. Em outro momento, foi até seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas moedas de meus pais. Então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer, a hora de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo! E a outra metade é para o declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Deixa eu beber água. É isso. Esse conto, deixa eu falar o autor. Esse conto é do livro com o mesmo nome, Onde Estão as Moedas, as chaves do vínculo entre pais e filhos, de Juan Garrida Bacardi. E aí, agora eu queria conversar com vocês sobre esse ser adulto que honra a vida. No conto ficou bem claro que existem filhos que tomam essas moedas de seus pais e vão para a vida com alegria, se sentindo cheios e completos, e que conseguem ter relacionamentos felizes e sem expectativas. E existem filhos que não tomam as moedas e vão para a vida cheios de expectativa, achando que vão encontrar finalmente um relacionamento que vai suprir, que vai preencher essas mãos vazias de moedas adequadas e satisfatórias para eles. E esse processo de receber as moedas, o que significa? Qual é o simbolismo de que fala esse conto? É a própria vida, não é? Muitas vezes as pessoas leem esse conto e ficam achando que são traços de personalidade, são habilidades, né, características que eu tomo, que eu não tomo, que eu recuso, eu quero ser diferente do meu pai, eu não aceito ser como ele. Não é bem isso. É receber realmente a própria vida desses pais. Vamos imaginar que quando você tá lá, quando a fecundação e aquele serzinho começa a ser, aquele feto começa a crescer ali na barriga da mãe, ele recebeu algo para ele poder crescer, né? Houve um encontro ali do espermatozoide com o óvulo, uma energia gerou essa vida e essa vida começa a crescer.
esse primeiro momento em que houve esse encontro desses dois seres, do pai e a mãe, e que gerou uma outra vida, esse momento é um momento, vamos imaginar assim, que essa vida que chega e que começa a crescer é como se fosse uma água cristalina. É como se fosse algo puro, que aquele bebê, aquele feto, aquele embrião vai começando é o pontapé inicial para que ele possa crescer. Ok. Aí ele passam-se os 9 meses e ele nasce. Antes mesmo de nascer, a gente sabe, tem estudos científicos, né, da psicologia, da neurologia, que falam de como que o bebê, ele sente as emoções da mãe, ele escuta, ele sonha. Então, ele já está ali na barriga da mãe, começando a desenvolver a sua psique, começando a desenvolver a sua mente, a sua maneira de ver a vida. Dentro da barriga da mãe, isso já começa. E aí que vem a história da água turva. Quando a gente recebe a vida, essa água cristalina, esse primeiro momento, esse é um momento mágico, fantástico, mas logo em seguida, conforme esse feto vai amadurecendo, ele começa a perceber o contexto em que ele está inserido. Ele começa a ver a vida não só a partir dessa água cristalina, ele começa a receber águas turvas, que são as vivências pela ótica, pelo ponto de vista dos seus pais. Então, a mãe, ela pode estar tendo uma gestação muito tranquila, ela pode estar tendo uma gestação muito agitada, com brigas, com discussões, com medo, com estresse, e tudo isso começa a vir para esse bebê. Essa visão da vida a partir dos olhos desses pais. Aí essa criança nasce e ela começa a se diferenciar, a sua individuação. Ela começa a ter uma série de experiências. E as primeiras experiências já vão trazendo para ela sentimentos difíceis. Por exemplo, o parto é uma separação. É traumático o parto em si. Às vezes o bebê nasce e ele não vai direto para o peito da mãe, ele vai para uma incubadora. E isso já é um abandono, já é uma sensação terrível para um bebê, de não ir direto para o colo da mãe, de ter que ficar numa incubadora. Por mais que a mãe fique ali junto, ele escute a voz da mãe, né? Mas ele não sente mais aquele aconchego, ele não se sente mais naquela proteção daquele útero. É o primeiro abandono. Dali por diante, ele vai começar a ter experiências boas e ruins o tempo inteiro, né? Muito satisfatórias e muito frustrantes. E aí vem a história, vamos voltar lá para a história. Na história, a gente viu dois indivíduos, um que era muito grato pelo que ele recebeu dos pais e um outro que sentia peso, ressentimento, achava que aquilo era ruim que eles tinham recebido. E realmente isso acontece. A gente tem pessoas que crescem em famílias famílias em que há um equilíbrio, há uma empatia, há uma valorização da vida, há um acolhimento dos sentimentos, são pais que muitas vezes eles são guias, né? Eles vão guiando a criança nas experiências, ajudando a criança a entender as suas experiências,
os seus medos, as suas frustrações, incentivando. Isso é muito bom. Então, nesse caso, receber as moedas, receber a vida é muito bom, é leve. E em alguns momentos vem um sofrimento, mas os pais estão ali. Os pais estão ali dizendo, vai ficar tudo bem, nós estamos aqui com você. Então a vida vai chegando com essas águas turvas, dessas experiências do pai com seu clã, da mãe com seu clã. A criança vai recebendo tudo aquilo. Então tem momentos em que é mais fácil, tem momentos que é mais difícil. Mas a criança ela vai sendo preenchida dessa vida em conjunto com o que vem do pai e o que vem da mãe. Ok. Só que acontecem situações em que a vida, essa água turva, que não é mais tão cristalina, ela vem com muito mais resíduos, com muito mais coisas difíceis para lidar. Então, são casos, às vezes, em que você tem uma família menos estruturada, uma família com mais problemas, às vezes problemas de saúde, doenças. A mãe passa muito tempo doente, ou a mãe passa muito tempo cuidando de alguém doente na família. Às vezes, essa água turva, ela vem na forma de dependência química de um dos pais, que nunca está presente, está sempre em outro lugar, nunca está ali de verdade. Então, mais sentimento de abandono, mais sentimento de confusão, de não entender o que está sentindo, de sentir raiva e medo, de querer entender o que sente e não ter acolhimento, de não ter esses guias ali o tempo todo. Então, a vida vai chegando para essa criança com esse peso, com esses resíduos pesados, difíceis de digerir, difíceis de sentir, difíceis de entender. É isso que são as moedas do conto. É a vida que vai chegando para esse indivíduo, ainda na infância. E aí, o que a gente deve tentar fazer? Principalmente quando essa água da vida, ela vem muito turva e com muito resíduo, com muita coisa difícil. O que a gente tem que tentar fazer? Tentar olhar para tudo isso com um olhar de que sim, é isso que é para mim. Isso é o certo para mim. Isso não é o sofrimento é certo para mim, mas o jeito que vem é para mim porque eu pertenço a esse sistema, eu pertenço a essa família, eu venho dessa família, desse jeitinho difícil. E nesse processo de aceitação, de dizer que sim, isso é o certo para mim, eu consigo começar a ir pegando, olhando para esses resíduos e conseguindo ir filtrando aquilo que é bom para mim, aquilo que foi bom, que me fortaleceu, aquilo que veio para mim com essa leveza, para que eu possa olhar para aquilo que veio para mim com peso, como algo que eu preciso guardar no meu coração como parte de mim, porque a partir dessa parte difícil eu também me constituí uma pessoa. Eu consigo dar mais ênfase para as coisas boas do que para as coisas ruins, porque essa parte turva e mais cheia de detritos, vamos dizer assim, que vem nessas águas da vida, elas vêm desse jeito porque aqueles pais também tiveram dificuldade para receber as moedas de seus pais.
E aí, eles, ao passar a vida adiante, eles passam tudo junto, sem tentar trabalhar aquilo ali antes de passar para o filho. Vou dar um exemplo. Imagina um pai alcoólatra. Ele teve um pai alcoólatra. E aí hoje ele é alcoólatra e ele acabou de ter um filho. E o pai dele era extremamente violento. Mas ele é só mais triste, ausente. Não quer lidar com as coisas do filho. O filho vai crescendo e olha para o pai e fala: pai, o que eu faço? Pai, como eu faço? E o pai nunca está ali, não sabe dizer, não quer dizer, está sempre dormindo num canto, ou longe, fora de casa. E aí esse menino, ele vai recebendo essas águas turvas. E conforme ele cresce e fica um adulto, como ele recebeu algo sem ser muito bem elaborado para ele entender, essa tristeza, essa ausência, ele também vai ficando triste, ausente. E conforme os desafios da vida vão chegando, ele começa a usar aquilo que ele recebeu para se aliviar. É o quê? A bebida. Então, ele vai começar um outro ciclo de repetição. Quando a gente recebe as moedas, olha para aquilo e fala: ah, eu aceito isso aqui desse jeito mesmo, é ruim, é difícil. O meu horizonte não vai ter muita esperança, muita expectativa no meu horizonte, não. E daqui a pouco eu vou começar a usar essas moedas para escapar desse meu destino que é meio sem graça. Para deixar para depois esse destino, porque eu já sei que eu não vou ser feliz mesmo. Isso é receber as moedas sem trabalhar elas, sem olhar o que de bom eu recebi, apenas me conformando. E dizendo para o mundo: é isso que eu sou. Eu nunca vou ser mais nada que isso mesmo, porque o meu avô não foi, o meu pai não foi. Claro que eu não vou ser também. Eu vou ser só isso. Mas quando você consegue receber essas moedas, olhar para essa dor que você sentiu, tentar se conectar com essas duas pessoas, esse pai e essa mãe, naquilo que foi bom, naquilo que eles passaram para você, que te fortaleceu para ir para a vida. Quando você consegue fazer esse processo de tirar a ênfase do ruim e colocar a ênfase no bom que você viveu, você está dizendo o seguinte: esse pouquinho de bom que eu recebi foi tão bom que eu vou em busca de mais agora na minha vida. É o suficiente e eu vou conseguir fazer isso se transformar em mais e mais e mais. Quando você dá ênfase só para o que é ruim, você diz: o que eu recebi foi tão ruim que essa parte cristalina, esse primeiro momento de água cristalina que eu recebi lá atrás, não vale a pena. Não serve para nada. Não quero usar. Não me adianta. E aí eu paro. O fluxo da vida para. Você fica preso na dependência emocional, esperando que outras pessoas te deem isso que você acha que não tem, esperando que outras pessoas limpem essa água turva que é o que você recebeu dos seus pais, para que você se sinta cheio de energia e felicidade. E aí você vai pela vida com uma arrogância de que você não precisa daquilo que você recebeu dos pais e que você vai ser algo completamente novo e diferente sem aquilo que você recebeu dos pais. Aí eu vou dar um outro exemplo. Esse menino que olha para o pai e ao invés de receber todas essas moedas, ele fala:
Não, isso é horrível, meu pai beber. Eu nunca vou beber. Eu nunca vou ser essa pessoa aérea que nunca tá em casa. Eu vou ser presente. Eu não vou beber. Eu não vou me relacionar com ninguém que beba. Eu não vou me relacionar com ninguém que seja fraco. Eu não sou fraco. Eu nunca serei fraco. Ninguém nunca vai me fazer sentir triste e pequeno. Eu sou grande, eu sou gigantesco e eu vou para a vida. E é aí aquele exemplo que no livro ele fala, o autor fala assim, o indivíduo ficou com uma sensação de que estava flutuando, de tão grande que ele ficou, né? Ele não sentia nem que pisava mais no chão. Aí é que vem aquela arrogância de eu sou totalmente diferente dos meus pais e eu não quero nem saber, eu morro de vergonha, não quero nem que ninguém saiba de onde eu venho, e onde eu morei e quem eram os meus pais. O que acaba acontecendo? Você vai para o extremo oposto e fica aprisionado numa idealização de perfeição, de ser sóbrio, de ser aquilo que os seus pais nunca foram. E chega um determinado momento que isso é tão vazio que você não consegue sustentar. E você começa a ter problemas com todo mundo. É aquela pessoa extremamente crítica, que critica todo mundo, tá todo mundo errado. Aquela pessoa que aponta os erros de todo mundo. Aquela pessoa que não aceita ninguém como é. Que sempre quer mudar os outros e dizer que ela que sabe como as outras pessoas têm que viver. Como isso afasta todo mundo. Como isso é irreal. Como isso gera solidão, peso e tristeza depois. Então, quando a gente não recebe nada, a gente vai para um outro oposto de arrogância e não funciona. Quando a gente recebe e não trabalha o lado positivo da vida, a gente recebe as moedas difíceis e se conforma com aquilo como um destino inevitável. Isso também não funciona. Então, a única coisa que funciona para que você consiga honrar a vida, que foi a primeira coisa que você recebeu dos seus pais, aquela água cristalina, aquele encontro mágico que gerou você. Quando você consegue manter a ênfase nas coisas boas que você recebeu daquele pai, daquela mãe, você consegue transformar essas moedas difíceis e pesadas de carregar em algo bom e leve. Você guarda tudo isso que é a sua vida no seu coração. Você chora, sofre, você sente aquela dor, mas você consegue falar: o mais importante vocês me deram. O mais importante eu tenho. Então eu vou seguir com isso e vou fazer algo muito bom para mim. É nessa hora que você honra os pais e é nessa hora que você honra a própria vida. Uma vez eu ouvi da minha professora, né? Eu tô fazendo um curso e já acompanho essa professora há muitos anos. E eu achei muito impactante isso que ela falou, a Daniela Fieger. Como você quer exigir da vida algo como reconhecimento, elogios, valorização, etc, etc, quando você mesmo não reconhece, não elogia, não valoriza a vida que você tem. É como se você falasse assim: eu recebi a vida dos meus pais, mas eles não me incentivavam para estudar, então minha vida é uma porcaria. Eu recebi a vida dos meus pais, mas eles só me criticavam, só me botavam para baixo, então a minha vida é uma porcaria. E a vida é tão maior e mais importante do que os relacionamentos. Sim, às vezes
quando a gente forma a nossa personalidade é através dos relacionamentos. Mas quando a gente já é adulto, a gente pode escolher diferente. A gente pode escolher não repetir o padrão dos pais, né? De passar adiante essas moedas sem trabalhar elas para que elas se tornem mais leves. A gente pode escolher autoconhecimento. A gente pode escolher focar no que foi bom ao invés de focar só no que foi ruim nessa primeira fase da vida. Então, honrar a vida é sobre isso, tá? É sobre você chegou no mundo, aquele primeiro encontro, pá, começa um embrião. O feto vai se desenvolvendo, vira um bebê, o bebê nasce. Nesse processo, logo depois que tem esse primeiro encontro, começam a vir as águas turvas. E essas águas turvas é normal, gente, é normal. Nós somos seres humanos imperfeitos. Viemos de ancestrais, de gerações e gerações de homens e mulheres que passaram fome, passaram a dor da morte, passaram humilhações, passaram diversas situações e sobreviveram para que você nascesse. E hoje você está aí, dizendo que a vida não vale a pena, dizendo que você queria mais dos seus pais. Eu queria mais, eu não tive. E ninguém me dá mais. Não, porque o que você recebeu era o certo, era o suficiente, era o que tinha que ser. Não foi sorte, não foi punição, não foi nada. Houve um encontro. Desse encontro você surgiu e você veio desse encontro. E esse encontro é resultado de outros encontros. E todos eles foram o que tinha que ser. Estavam absolutamente certos. Então, olhar para os pais e falar: mamãe, você foi a mãe certa para mim. Papai, você foi o pai certo para mim. Vai te trazer de novo para o chão, vai te tirar daquela coisa da arrogância, de ficar flutuando na arrogância, de que meus pais eu não merecia, os pais que eu tinha que ter. E você vai botar os pés no chão, vai pegar o que foi bom, vai dar ênfase para isso e vai seguir para sua vida. Então, eu vou deixar agora para acabar um exercício para você fazer que vai te ajudar a pegar essas moedas com muito amor, com tudo que veio, do jeito que veio, guardar no coração, transformar isso em algo bom para sua vida. Você vai ficar em silêncio, respirar fundo e tentar voltar na sua infância, nos primeiros anos da sua vida, nos primeiros 10 anos da sua vida. E comece lá a lembrar dos momentos bons com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, dos momentos que tiverem, que você conseguir lembrar. Depois você vai avançando pela sua vida, adolescência, até a idade adulta e tentar lembrar de mais momentos bons. O que estava acontecendo, o que eles falaram para você, o que foi passado para você, qual foi a situação, né? E isso tem que te encher a alma. Isso tem que ser o seu combustível de vida que você recebeu para você seguir adiante e passar a vida adiante. Tenta dar ênfase e ampliar dentro de você as experiências boas que você teve, por poucas que tenham sido. Ai, foi tão pouquinho, Carla, que eu nem sei, não consigo me lembrar. Tenta, que eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar de alguma coisa. E aí, isso é o que tem que ser ampliado.
Não é hipocrisia de, ai, meu pai me batia, meu pai era abusivo, meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe aquilo, e eu agora vou esquecer. Não, você não vai esquecer. Você tem o direito de sofrer por causa desses momentos. Mas o que você escolhe? Ficar só sofrendo ou tomar aquilo que foi bom também e usar isso para fazer diferente com a sua vida? Se dar coisas diferentes. O que você escolhe? Pensa sobre isso, tá? Até!